Ok, estamos gravando. Então, como a gente tinha comentado antes, tem aí o projeto do Cidadão na Rede. Se vocês derem uma olhada depois no site, tem várias informações lá. Aí hoje vocês viram a palestra, né, sobre o projeto do CIMET. O Henrique contou aí para vocês como é que funciona, como vocês podem usar toda essa parte aí de medição de qualidade, né, na empresa de vocês, no sistema de vocês. E aí vocês viram, né, um pouquinho de manhã sobre o projeto do Manners, né, a parte mais de segurança, como melhorar a segurança no roteamento. E um dos tópicos que, né, faz parte do Manners, que a gente gostaria de abordar um pouquinho mais, é aqui o caso do RPKI. Então, ele foi lançado aqui no Brasil, né, para as redes do Brasil no final do ano passado, mas já é uma coisa que já tem há um certo tempo aí em outras regiões do mundo. Então, vamos entender, né, o que é o RPKI, para que ele serve, como é que ele vai melhorar aí a segurança em todo o sistema. Então, a ideia, a gente vai falar um pouquinho agora da teoria do RPKI agora à tarde, que não coube, né, na parte da manhã de hoje, mas vai ser algo mais resumido, algo um pouquinho mais rápido, né? A gente vai falar aí por volta de 1 hora e meia no máximo, e depois a gente vai liberar o laboratório de hoje, então ainda tem laboratório para vocês fazerem hoje. Como o Thiago mencionou ontem, né, o laboratório de hoje é mais curto, então por isso que dá tempo da gente colocar esse trecho de teoria aqui à tarde. Então, falar, né, do RPKI, eu não tenho certeza se os slides já estão disponíveis no Moodle, deixa eu dar uma olhada aqui, mas aí, outra coisa o Thiago libera pra gente lá no Moodle, os slides também desse pedaço aqui, acho que os slides já estão lá, então para quem quiser, já pode consultar os slides no Moodle. Bem, então, no conjunto dos slides, né, da manhã, da teoria de manhã, vocês viram que a gente tem alguns problemas, né, em relação de segurança aí na comunicação via BGP. Então, a gente pode sofrer alguns ataques, as redes têm certas vulnerabilidades. Uma delas que estava listado de manhã, né, era aí no caso do sequestro de prefixos, né, o BGP hijack. E vários motivos, né, podem levar a esse sequestro. Então, você pode acabar tendo um erro de configuração, a pessoa foi configurar um endereço, acabou trocando, digitando outro endereço sem querer e acabou roubando, né, sequestrando ali um prefixo que não era dele. Tem aí o caso do dedinho gordo, né, os teclados estão cada vez menores e a gente home office não faz mais exercício. Nossa, passou a moto aqui, continuando. Então, os teclados estão ficando cada vez menores, os dispositivos estão ficando cada vez menores, mas a gente em casa, sem academia, sem exercício nenhum, o dedinho vai ficando cada vez mais cheinho, né? Aí você vai digitar 1 e aí aperta o 2 também, que está do lado, já virou outra rede, né? Então, isso também pode levar aí ao sequestro do prefixo, quando você está fazendo as configurações. E, né, tem o terceiro motivo, que aí não tem muito que a gente possa trabalhar em cima disso, que é um motivo proposital, né? Alguém mal intencionado quer realmente roubar aquele prefixo e aí faz essa configuração de propósito e anuncia na rede, né? Então, anuncia como se fosse o dono de um determinado prefixo que ele não teria, né, o direito de uso. Do jeito, né, que a gente tem o BGP hoje, né, a gente tem a forma de comunicação entre os sistemas autônomos hoje, não existe nenhum meio de validação. Então, se eu no meu AS fizer um anúncio de um prefixo que não é meu, as outras redes vão receber esse anúncio, essa informação e vão aceitar, ok, a ASN está falando que tem esse prefixo aqui. Não tem nenhuma forma de validação aí dentro desse sistema que fale que eu não podia fazer esse anúncio, eu não podia estar usando aquele prefixo, né? E aí, né, a gente levanta a questão, e aí como é que a gente resolve esses problemas? Como melhorar a segurança no sistema na comunicação, né, no BGP?
E a resposta, né, vocês viram hoje de manhã. A resposta foi o projeto do Manners. Essa iniciativa começou para isso, né, melhorar a segurança aí na comunicação entre as redes. Então, vocês viram lá os vários itens que eles colocam de coordenação, de filtros, entre outros vários lá, os 4 itens que a gente viu. Então, o projeto do Manners, né, tem essa ideia, melhorar a segurança na comunicação entre as redes, que inicialmente não tinha tantos esses problemas, né, quando muitos dos protocolos foram criados, né, propostos, eles não tinham muito esse pensamento de, ok, a gente precisa ter alguns mecanismos de segurança. Eles pensavam mais em como a gente vai criar, né, a comunicação entre as redes. E aí, quando a internet foi crescendo, né, isso tudo foi desenvolvendo, viram que, ok, agora que a rede cresceu, a gente está vendo que existem alguns problemas, algumas vulnerabilidades de segurança, então a gente precisa dar um jeito nisso. E aí o projeto do Manners tenta, né, trabalhar em relação a isso, melhorando a segurança de toda a rede, unindo todo mundo nesse projeto. E como mencionado hoje de manhã, um dos pontos, né, que faz parte do Manners é o caso aí do RPKI. O RPKI é aí a sigla em inglês de Resource Public Key Infrastructure. Então, vamos ver, né, o que seria esse RPKI, o que ele faz, né, para melhorar a segurança. Como eu falei, né, no BGP normal, né, o BGP hoje que a gente tem, ele não tem nenhuma forma de validação. Qualquer um que fizer um anúncio, né, de um certo prefixo, esse anúncio é repassado entre as redes, essa informação não recebe nenhuma validação, uma verificação antes de ser repassado. Antes de ser repassada, antes de ser utilizada, né, por uma rede. A ideia do RPKI é criar essa validação. Então, quando você fizer um anúncio, né, indevido, na rede aí do RPKI, ele vai verificar se o seu ASN, né, o ASN que está fazendo esse anúncio, e o prefixo que está sendo anunciado estão corretos. Se aquele ASN tem, né, detém o direito de uso, né, daquele prefixo, que ele pode realmente fazer aquele anúncio. Então, vai ser feita essa validação, essa verificação, antes de ficar repassando essa informação, antes dos roteadores usarem essa informação para fazer a comunicação, né, o roteamento. Então, vai ter essa validação prévia que vai evitar os problemas que a gente viu do BGP hijacking. Ele não vai conseguir evitar todos os problemas, né? Então, se alguém mal intencionado quiser muito roubar um prefixo, ele ainda pode, né? Ele pode fazer um spoofing ali, tanto do SN quanto do bloco. Então, nesse caso, o RPKI não tem muito como atuar, mas boa parte dos outros motivos, das outras causas, né, do hijacking, a gente consegue evitar. Então, se você fez algum erro de configuração ali no momento, se o dedinho gordo foi lá e acabou configurando outra rede que não é a sua, essa informação não vai ser repassada ali em toda a internet, não vai entrar, né, não vai ser utilizada, né, na comunicação em si, vai ser repassada, mas o pessoal vai saber que aquela informação, aquele anúncio foi errado, né, não era para estar sendo repassado. Então, eles vão ver que provavelmente teve algum erro, a pessoa configurou alguma coisa erroneamente e não vai usar aquela informação. Então, boa parte dos problemas de BGP hijacking a gente já vai conseguir sanar usando, aí no caso, o sistema do RPKI. E aí, como é que vai ser feita essa verificação em si, né, na prática? O que vai acontecer na rede? Qual vai ser o comportamento que a rede vai tomar nesse sistema com RPKI? No BGP, né, como eu falei, você pode fazer, as pessoas podem fazer os anúncios, né, cada rede faz o anúncio e essa informação é repassada. Então, considera aqui no nosso esquemazinho, a gente tem o AS 65540, ele fez o anúncio no BGP dele desse bloco aqui IPv6, o 2001, db8, 2.2. Isso foi repassado na rede e chegou aqui no AS 65536.
Já o AS 65538 também fez um anúncio no BGP dele com o bloco 2001, db8, barra 32. Consultando, por exemplo, no sistema de um Ruiz, a gente sabe que esse bloco, né, o 2001, db8, barra 32, pertence mesmo ao AS 65538. Já no caso do AS 65540, né, ele está fazendo um anúncio indevido. Ele está fazendo o hijacking desse bloco e ele está anunciando ali como um barra 48. Então, na internet, na comunicação BGP normal que a gente tem hoje, sem RPKI, né, se esse AS 65536 fosse fazer ali, o encaminhamento de um pacote para o endereço, sei lá, 2001, db8, 10. Ele ia mandar para qual dos dois AS aí? Coloquem no chat. Isso, o pessoal colocou, o cara colocou o barra 32, a maioria botou ali o AS 65540, né, o mais específico, o barra 48. Então, num sistema, né, sem RPKI, sem nenhuma validação, né, o BGP vai escolher lá as métricas e uma das métricas para fazer o encaminhamento é aquele anúncio, né, o prefixo que a gente tem mais informação concreta, né, então, barra 48 é mais específico. Então, num sistema comum, o pacote seria encaminhado aqui para o AS65540, que a gente sabe que não é o verdadeiro dono ali daquele bloco, ele não deveria estar usando isso, então ele está roubando o tráfego. Então a gente sabe que num sistema sem RPKI, a gente não ia conseguir mandar, né, o pacote para o lugar verdadeiro, não, correto. Já com RPKI, isso não vai acontecer. Por que não? Se o AS65536 estiver fazendo validação, né, usando RPKI, né, e os outros dois AS estiver fazendo anúncios no RPKI, né, o que vai acontecer? Ele vai verificar, consultar ali uma base de informações do RPKI, e ele vai ver que o AS65, que o bloco, né, no caso, o 2001, db8, barra 32, só pode ser utilizado, né, o único que tem o direito, né, detentor do uso desse bloco aí é o AS65538. Então, o que ele vai fazer? Ele vai invalidar, né, o outro anúncio do barra 48. Porque aquele ASN não podia fazer aquele anúncio, ele não tem o direito de uso naquele bloco. E aí, vendo nessa informação, o roteador vai conseguir trabalhar essa rota aqui, barra 32, o ASN está ok, o prefixo está ok, então essa rota eu vou considerar como válida, vou considerá-la como uma informação correta que eu posso confiar. Já, né, a outra rota que ele vai receber, o barra 48, né, do AS65540, ele vai ver que aquele ASN não podia fazer aquele anúncio. Então, ele vai desconsiderar essa rota quando ele estiver fazendo ali o roteamento, o encaminhamento dos pacotes. E é assim que ele vai trabalhar e evitar ali, diminuir muitos dos problemas de hijacking. E aí, como é que funciona, né, toda a estrutura aí do RPKI? A gente precisa de alguns componentes, né, nessa infraestrutura na comunicação para funcionar daquele jeito que eu mencionei no exemplo. A gente vai precisar de algumas autoridades certificadoras, então a gente vai ter uma autoridade certificadora pai, as redes, né, os AS vão ser também autoridades certificadoras filhas, né, do sistema. A gente vai ter que ter um repositório aqui da RPKI, né, que é onde vai ter as informações que vão ser consultadas para fazer a validação dos anúncios do BGP. A gente vai precisar ter um validador, em que ele vai consultar aqui a base do repositório do RPKI e vai verificar essas informações e conseguir passar, né, a informação para o roteador. E, né, a gente vai precisar de alguns roteadores, não são todos, né, que tem suporte aí, que vão conseguir fazer isso, mas a gente vai precisar de
roteadores que tenham suporte, no caso o RPKI, para ter essa comunicação com o validador e conseguir usar as informações do RPKI durante o roteamento. Né? Como eu falei, ele vai ver a informação e vai considerar se a rota que ele recebeu, né, da tabela BGP é válida ou inválida. Ele vai classificar as rotas que ele recebeu ali em algumas categorias. Conforme essa classificação, ele vai usar essa informação para fazer o roteamento. O Fabiano perguntou, né, aqui no caso do repositório, se teria que ser local ou remoto. A gente vai comentar de cada um dos componentes, eu já vou dizer, né, mas eu já digo que você pode escolher. Você pode ter um repositório local na sua rede, se você preferir. Eu quero ter o controle sobre isso, eu quero que fique na minha infraestrutura. Você pode ter um repositório local, só que ele tem que ter alta disponibilidade, né, o pessoal vai ter que sempre ter acesso a esse repositório para fazer as consultas aí dos seus anúncios, no RPKI. Ou você pode usar um repositório de terceiros, no caso o NIC-BR a gente está fornecendo também, né, o repositório. Então se você quiser fazer os anúncios e colocar as informações de RPKI do seu sistema autônomo no repositório do NIC, você pode. Então a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona isso. Às vezes é muito custoso, né, você conseguir manter aí um repositório seu na sua infra com alta disponibilidade, então o NIC está disponibilizando isso para que, né, tenha essa alta disponibilidade e sua rede sempre tenha informação aí anunciada. Então, a gente pode dividir aquela estrutura ali que eu mostrei no diagrama da RPKI em duas partes principais, né, que também são as duas partes em que as redes podem atuar. A primeira parte aqui é a parte de certificação de recursos, que, né, envolve o sistema autônomo, né, aderir ao RPKI, o sistema autônomo fazer os anúncios, né, colocar as informações de anúncios deles próprios. Então, meu AS está anunciando esse prefixo no BGP. E eu coloco essa informação também ali disponível no repositório do RPKI. Então, tem alguns mecanismos de segurança lá que vão colocar essa informação de forma que aquela informação vai ser confiável. Então, você tem certeza, a pessoa falou que está anunciando isso no BGP, e eu estou vendo aqui, eu estou recebendo na tabela do meu BGP completo esse anúncio. Então, essa parte de você disponibilizar as informações dos seus anúncios, né, no repositório, na base de informações do RPKI. Então, essa primeira parte de certificação de recursos. E a segunda parte, né, é o outro lado, é o lado da validação. Então, o lado que você vai consultar as informações dos outros, né, consultar as informações que estão disponíveis ali no repositório do RPKI e fazer a validação propriamente. Você vai consultar as informações do repositório do RPKI, comparar com as informações que você recebeu na tabela completa do BGP e, com base nas informações que você comparou ali, você vai conseguir classificar se os anúncios que você recebeu no BGP são corretos ou talvez estejam errados. Tem algumas classificações ali que você pode dar para as rotas que você vai receber do BGP, a gente vai falar disso aí também. Então, tem essas duas partes, esses dois lados, né? Então, você colocar as informações no banco, né, de informações da RPKI e você consultar as informações que estão disponíveis aí nesse banco. Então, falar aqui da primeira parte, né, da certificação de recursos. Essa parte vai envolver, né, principalmente aqui, as autoridades certificadoras, né, e o repositório. Então, falar um pouquinho, né, de certificação digital, que isso tudo está baseado, né, em conceitos de segurança da informação, que envolve, né, certificados digitais e chaves criptográficas. Então, na parte de certificação digital, existe um modelo chamado PKI, né, de Public Key Infrastructure. Então, no Brasil também é conhecido como o modelo de infraestrutura de chave pública, que é por exemplo, aqui o ICP Brasil é a infraestrutura de chave pública do Brasil. O que
que esse modelo, né, ele tem? Ele trabalha com duas chaves criptográficas, né, duas chaves de segurança, uma chave pública e uma chave privada, né, uma chave secreta. E essa ideia do modelo de PKI foi incorporado para ser usado aqui no nosso modelo de RPKI. Então, a sigla não é parecida por acaso, né? O PKI do RPKI é o mesmo, desse modelo de PKI, só que aí o R entra, né, que é o de recursos. Então, agora a gente vai usar chaves, né, criptográficas, tanto um par de chaves pública e uma privada, para garantir ali a segurança das informações que a gente vai colocar nesse sistema da RPKI, que vão garantir, né, a credibilidade, a autenticidade aí dos recursos de numeração. Então, a gente vai agora validar os recursos de numeração, os blocos IP e os ASNs. Um exemplo, né, de um modelo de PKI vocês podem ver nos sites HTTPS. Então, quando a gente fala o site é seguro, tem HTTPS, é porque ele tem, né, um certificado digital dentro daquele site que garante que aquele site pertence ao dono que diz, aquele site é aquele site de verdade, não é um outro, não é alguém tentando copiar um site verdadeiro. Então, esse mesmo modelo aqui foi usado agora, não no caso, né, para colocar a identidade do dono do site, né, a veracidade de um site, agora para a gente validar os recursos de numeração usados aí na comunicação do BGP. E o modelo de PKI, né, que também vai servir no caso do RPKI, ele serve de uma cadeia de certificação. Ele tem uma cadeia hierárquica que funciona da seguinte maneira. A gente tem autoridades certificadoras raiz, que são entidades que são confiáveis no sistema. Todo mundo conhece quem são essas autoridades certificadoras e todo mundo tem as informações de chave, né, as informações para confirmar, né, que são essas autoridades mesmo. E todo mundo confia nelas. Eu conheço essa autoridade certificadora, se ela me mandou uma informação assinada por ela, eu consigo verificar essa assinatura digital e falar, essa informação veio mesmo daquela autoridade, essa informação eu vou confiar, ela está correta. E aí, seguindo nisso, a gente vai montando uma cadeia hierárquica. Por exemplo, a autoridade certificadora raiz gera um certificado digital autenticando, né, ali, afirmando a identidade, por exemplo, aqui dessa autoridade de nível abaixo dela, nessa autoridade, por exemplo, a C. Então, a letra A vai gerar um certificado digital falando, essas são as informações de segurança, as informações de identidade da entidade C, e eu, autoridade A, confirmo isso e estou assinando digitalmente esse documento, né, esse certificado digital. Então, se a autoridade A falou que aquela informação é a correta, você confia, né, nessa autoridade A, você vai confiar que aquelas informações estão certas em relação à autoridade C. Então, se a autoridade C gerar ali algum documento assinado por ele, você consegue verificar, bate com as informações que eu recebi que estão validadas, né, pela autoridade A. Então, vai criando aí uma cadeia de certificação, uma cadeia, né, de confiança. Então, você confia em A, aí você tem a informação de C, você vai confiar ali também em C. E aí a entidade C pode acabar gerando ali também, quero gerar mais um nível, vou gerar um certificado digital para a entidade F. Então, a entidade C vai gerar um documento similar ao que ela recebeu da autoridade A, falando, essas são as informações da entidade F, e eu, entidade C, atesto essas informações e assino aqui esse documento digital garantindo essas informações. Então, quando você receber ali alguma coisa da entidade F, assinado por ela, você consegue verificar. Essa assinatura é mesmo do F, que eu recebi, né, que já estava validado pela C, que está validado pela A. Então, toda essa cadeia, essa sequência de informações, eu sei que
é confiável e está correto. Então, vai criando essa hierarquia aqui, essa cadeia de confiança entre as entidades. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui algum site. Vejamos se tem alguma cadeia aqui. Não vou mostrar da USP. Ok. Espera aqui. Onde é que eu abro essas informações aqui no Chrome? Acho que serve. Só para ver se fica um pouquinho mais claro, vamos ver aqui. A tela infinita aí. Entrando no site, por exemplo, aqui eu abri o da USP, da Universidade de São Paulo. Se você ver no navegador, né, ali no cadeado, ele tem as informações de certificado digital, porque esse site é HTTPS. E aí você consegue ver alguns detalhes, né, que envolve essa cadeia de certificação aí do PKI. Então, deixa eu ver. Se eu não me engano, esse site, eu acho que deve estar assinado por alguma entidade tipo a RNP da vida. Não sei ver isso no Chrome. Ok, não, a cadeia está aqui em cima. Então, o domínio, né, da USP.br está certificado e a autoridade certificadora acima, né, dele, aqui no caso, é a Global Sign. Então, você consegue ver aqui também o certificado digital da Global Sign, confirmando aqui as informações. Aí, no caso, a gente não precisa ficar lendo, né, mas o navegador, ele vê essas informações do certificado digital, valida, e é por isso que ele mostra, o cadeado está verdinho, está fechado, esse site aqui é seguro, porque ele validou aqui toda essa cadeia, viu ali que as informações estão todas corretas até chegar aqui no nível, né, do site da USP. Se vocês quiserem depois olhar aí em algum outro site, tem várias informações aqui, né, do certificado. Então, tem aqui a assinatura, o tempo de validade do certificado, etc. Não vou me estender muito nisso, mas essa ideia de cadeia, né, vai seguir, deixa eu dar stop share, essa ideia aqui da cadeia que a gente consegue ver nos sites HTTPS, também vai ser incorporada agora aqui no nosso sistema de RPKI. Então, a gente vai ter uma cadeia ali de certificação, que vai fazer a validação, no caso não, né, ali de um site, a gente vai fazer a validação do ASN e dos prefixos, nos endereços IP que estão sendo anunciados. Ele vai fazer essa relação, qual ASN pode fazer anúncio de quais blocos IP. E, né, já considerando que a gente já tem uma cadeia, né, de alocação, né, desses recursos IP, então a gente viu, se você quiser um bloco de IP aqui, né, como é que vem? Ele veio da IANA, passou para o LACNIC, a LACNIC passou para o NIC-BR, e aí o NIC-BR vai passar ali para o seu provedor. Então, já existe uma certa cadeia aí para alocação desses recursos de endereço. Essa cadeia vai ser utilizada nesse sistema da RPKI. Então, as entidades vão virar autoridades certificadoras e vão criar toda aquela hierarquia de certificados digitais até chegar, né, em você, no seu provedor, aquele certificado lá autorizando você a usar um certo conjunto de endereços. Então, por exemplo, aqui o LACNIC. O LACNIC reservou ali um conjunto de endereços para o NIC-BR, então ele vai gerar um certificado, né? No caso, no sistema da RPKI, ele vai gerar um certificado digital dizendo: eu, LACNIC, autorizo, eu, LACNIC, garanto que esses blocos de endereço tais aqui vão ser usados ali pelo NIC-BR. E eles assinam embaixo e a gente consegue verificar, ok, o LACNIC autorizou isso. Aí a gente vai repassar isso
para um provedor. Você fez a solicitação ali, você quer um bloco, e aí, no caso, o NIC-BR no sistema da RPKI vai gerar ali um certificado digital dizendo: eu, NIC-BR, autorizo, né, confirmo que o ASN de número tal tem a detenção do direito de uso desses blocos aqui de endereços IP. E aí a gente, né, o NIC, vai assinar essa informação e colocar também pública no repositório, para os outros conseguirem validar isso. E o sistema também permite que, por exemplo, você quer repassar ali o direito de uso de um certo pedaço do seu bloco para um outro provedor, um outro AS. Então, você vai gerar ali um documento, você pode gerar também um certificado digital aqui, mais um nível nessa cadeia, dizendo: eu, ASN tal, permito que o ASN X aqui utilize esse bloco de endereços. E aí você assina essa informação e publica ali no repositório da RPKI. Então, teria aqui mais um nível. Isso é possível. E, né, verificando toda essa cadeia, a gente sabe, o LACNIC realmente repassou esse bloco para o NIC-BR, o NIC-BR realmente passou esse bloco para o provedor, então está tudo correto, né? Essas informações estão certas, são confiáveis. O pessoal perguntou aqui o que significa, né, a sigla do HERE, do inglês Regional Internet Register, não lembro a versão em inglês, mas a sigla em inglês das entidades regionais que alocam os endereços naquela região. Aí o NIR, né, são as entidades nacionais. Isso, o pessoal colocou, né, o Registro Regional de Internet. No caso, muita gente também olha essa hierarquia e pergunta, né, ok, mas e a entidade de nível mundial, né, e a IANA, não entra nessa cadeia? Então, um ponto, né, de segurança é evitar colocar tudo centralizado em uma única entidade, um único ponto, que isso pode acabar gerando, né, alguma vulnerabilidade. Então, a IANA, no caso, não é aqui uma entidade, uma autoridade certificadora raiz de toda essa cadeia. Para a cadeia do RPKI, as autoridades certificadoras raiz, né, as CEAs raiz, vão ser sempre os HEREs, né, as 5 entidades regionais aqui que fazem as alocações dos endereços. Aí, como a gente viu, né, vai gerando a hierarquia, algumas regiões têm entidades de nível nacional, que é o caso aqui do Brasil, um exemplo a gente pôs aqui o NIC do Japão, mas a gente viu que tinha outras, né, nos slides da terça-feira, sobre endereçamento. Então, essas entidades entrariam aqui nesse nível, nesse segundo nível, né? E no último nível, por enquanto, a gente teria os provedores em si, tanto de conteúdo quanto de trânsito. Os ASNs, né, finais aqui, os provedores finais, entrariam nesse último nível aqui da cadeia. Tá. Até aqui, alguma dúvida aqui em relação a toda essa cadeia? A pessoa já quer saber se já tem gente aqui usando RPKI. Tem um pessoal que já está batalhando, outros ainda não, outros ainda acho que estão vendo isso agora, né? Então, explicar aqui algum certo detalhe, né, que tem no sistema aí, nessa parte de segurança da informação. Se vocês repararem aqui na cadeia, né, todo mundo é uma CA, uma autoridade certificadora, mas no slide anterior, aqui que eu mostrei de PKI, o último nível aqui eu coloquei EE, né, de End Entity, entidade final, né, não estava escrito como uma autoridade certificadora. Tem um pequeno detalhe, uma diferença, né, entre ser uma autoridade certificadora e ser uma entidade final. As autoridades certificadoras podem gerar certificados digitais para outras entidades. Então, você consegue, como eu falei, gerar um certificado digital
autenticando ali as informações de um outro sistema, mais um nível ali nessa hierarquia. Já as entidades finais, né, não têm esse direito, né, elas recebem ali o certificado digital, elas têm as informações delas autenticadas, garantidas, mas eles não podem gerar, né, certificados para um terceiro, que é o que acontece no sistema dos sites, por exemplo. Se você entra no site lá, ele vai ter um certificado digital de uma entidade final. Ele não vai conseguir gerar um certificado digital ali para mais um nível na cadeia, né? O certificado digital que a gente tem nos sites HTTPS são sempre de entidades finais. No caso aqui, né, do sistema da RPKI, todo mundo é uma autoridade certificadora. Então, todo mundo consegue gerar certificado digital para um outro nível, uma outra entidade aqui nessa cadeia. Então, como eu falei, você quer gerar para um outro provedor ali, você quer deixar que eles usem parte dos seus endereços IP, você pode gerar um certificado digital permitindo isso, garantindo essas informações, então você pode criar mais um nível nessa cadeia. Então, no caso aí do RPKI, todo mundo, né, que faz parte desse sistema é uma autoridade certificadora, então vai conseguir gerar certificados digitais, mas ao mesmo tempo, né, todo mundo pode atuar, né, e deve atuar como também uma entidade final. O que a entidade final vai fazer, né, de diferente nesse sistema? A entidade final vai gerar o documento específico, né, das informações dos próprios anúncios. Então, no caso ali do NIC-BR, a gente gera certificados digitais, né, a gente publica as informações referentes a outros sistemas, né, então a gente fala, aquele ASN tem o direito de uso desses endereços IP, e aí a gente assina gerando esse certificado digital. Então, a gente está atuando como uma autoridade certificadora PAI. Mas, né, quando a gente do NIC-BR quer publicar as nossas informações de anúncio, né, no sistema do RPKI, então, no caso, a gente vai falar, o nosso ASN do NIC-BR vai fazer o anúncio desse bloco aqui de endereços. A gente vai colocar essa informação no repositório do RPKI. Aí, nesse caso, né, quando a gente estiver gerando esse documento, essa informação aí, a gente vai estar atuando como uma entidade final, né? Então, a gente vai gerar essa informação, assinar isso e colocar no repositório público para ser consultado, mas a gente não está, né, gerando o certificado para nenhum outro, isso é o documento que vai ser consultado, a informação que vai ser consultada no repositório. Então, tem esse pequeno detalhe de diferença, né, se você estiver atuando como uma autoridade certificadora, você vai estar ali distribuindo, né, os recursos de numeração, que eu falei, né, você vai estar gerando os certificados digitais com aquelas permissões, né, e se você estiver atuando como uma entidade final, você vai estar, no caso, gerando lá os documentos assinados, falando, eu, a SN tal, estou anunciando tal prefixo, e você vai assinar, isso vai poder ser verificado pelos outros. Eles vão ver a assinatura, vão ver que está correto, então aquela informação, aquele ASN está anunciando aquele bloco de endereços. Aqui, só para o pessoal ter uma ideia, né, o repositório que eu falei que vai ser consultado da RPKI vai armazenar alguns documentos, né, não é só aquele documento que eu falei que é, o ASN tal está anunciando tal prefixo, tem mais algumas coisas. Então, o que vai poder ser consultado aí desse repositório do RPKI? A gente vai ter os certificados digitais, né, do sistema do RPKI, para quem tiver mais interesse e quiser buscar depois. Esses certificados digitais seguem um padrão, no caso, eles têm o padrão X509, que é o mesmo usado no HTTPS, só que tem também, né, além disso, uma extensão para englobar também a informação de IP e AS, né? Então, como eu falei, agora no sistema da RPKI a gente vai estar validando essas informações. Essas informações também têm que estar descritas no certificado digital. Então, além das informações que a gente já tem, né, um certificado do tipo X509, ele leva vários dados, tipo
informações da instituição, sei lá, as chaves criptográficas, né, a chave pública, a validade daquele certificado, que ele tem um período ali de validade, que você pode confiar naquela informação. Ele também vai ter ali englobado nele as informações de endereços IP e ASN. Então, esse vai ser, né, o documento, ele vai seguir ali o formato X509, mas é o documento que eu falei. No caso, o NICBR vai gerar um documento dizendo que o seu ASN tem direito a usar esse bloco de endereços IP. Então, seria esse aqui, os certificados digitais. Existe uma lista, né, aqui de certificados revogados, que é conhecida como CRL. Essa lista sempre existe aí nesses sistemas que seguem esse modelo de PKI. Por quê, né? Como eu disse, o certificado digital tem um período de validade. Então, esse certificado digital vale por 1 ano. Então, nesse 1 ano, essa informação eu posso considerar como verdadeira e correta. Mas pode acontecer, né, algum problema no sistema. A pessoa acabou perdendo a chave privada dela, acabou vazando. Então, aquela informação que era secreta e só aquele ASN tinha aquela informação, agora, sei lá, vazou na rede e outros podem ter essa informação. Então, já não é mais confiável. Então, isso quebra, né, a parte de segurança. Então, aquele certificado que, né, validava essa informação das chaves, né, que era confiável no certificado que garantia isso, que você confiava, agora não é mais confiável. A chave foi comprometida, a sua chave privada, você teve ali uma quebra da segurança, você precisa invalidar aquele certificado digital. Ele ainda está no prazo de validade dele, então, teoricamente, ele estaria confiável naquele período, mas ocorreu um problema aí de segurança e aquela informação lá tem que ser revogada. O que acontece? Esse certificado digital entra nessa lista de certificados revogados. Então, é uma lista de certificados digitais que ainda estão no período de validade deles, só que a informação já não é mais segura, né? Você não pode mais confiar nessa informação. Então, você vai consultar, além, né, dos certificados digitais, para ter as informações, você precisa ver se o certificado não foi revogado. Então, você também vai consultar essa lista aí, essa CRL. Aí, o que mais que a gente tem no repositório? A gente tem um documento aqui chamado manifesto, né, um manifest, que ele é mais ou menos um resumo, né, uma lista de documentos assinados por um determinado AS. Então, se o AS gerou algum certificado digital para outra entidade, vai estar listado aí nesse manifesto. Foi gerado, tem um certificado digital. Se um determinado AS teve problema ali na chave pública dele, na chave privada dele, a informação não é mais correta, ele vai precisar que cancelem ali, anulem, né, o certificado digital que ele tem, e isso também vai entrar ali nessa lista. Tem uma CRL desse ASN assinado aí, vai entrar nessa lista. O ASN gerou um documento ali falando que ele está publicando tais prefixos. Esse documento aí, com as informações dos prefixos que ele está anunciando, né, que é esse documento de ROA, também vai estar listado aqui nesse manifesto. Então, o manifesto, mais ou menos, é uma listinha, né, um resumo de todos os documentos gerados e assinados por um AS, né, nesse sistema. E, por último, o documento aí, talvez um dos mais importantes que o pessoal vai mais usar, né, e vai trabalhar em cima disso, são as ROAs, né? Esse Route Origin Authorization. A ROA é aquele documento que vai falar o ASN de número tal pode, né, o ASN de número tal está anunciando os seguintes prefixos no BGP dele, e vai assinar embaixo. Então, é verificando esse documento, né, essas ROAs, que a gente vai bater as informações das ROAs com as informações que a gente recebe na tabela do BGP. Então, esses são os documentos, né, as ROAs são os documentos que vão ser usados principalmente na hora de fazer a validação das rotas ali que a gente está recebendo no BGP. Até o momento, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, eu acho que o chat foi correndo aqui
eu não estava lendo tudo. Perguntaram aqui se os certificados têm validade. Sim, os certificados digitais, né, todos eles têm validade, tanto aqui, né, no sistema de RPKI, quanto em sistemas de segurança, né, outros, eles têm um período de validade, mas, né, aqui no sistema, na estrutura da RPKI, não precisa se preocupar tanto, os certificados, eles são renovados de forma automática, se você não tiver nenhum problema, não tiver que revogar, assim que for acabar a validade dele, ele renova sozinho pelo sistema. Então, essa foi mais a parte, né, teórica, a gente vai comentar um pouquinho aqui como funciona na prática, vocês não vão ter que se atentar a tantos detalhes, eu acho, né, na prática. Então, essa parte de validade, você não vai ter que ficar se preocupando em, não, daqui a 1 mês e meio, eu não posso esquecer que eu tenho que atualizar lá o certificado, senão ele vai vencer, e aí eu não vou ter mais certificado, isso não vai acontecer, ele renova automaticamente pelo sistema, que a gente vai comentar, que é o do Crivo. O pessoal perguntou, né, se existe já gráficos mostrando, né, quem já está usando RPKI. Eu tenho algumas informações estatísticas, acho que está mais no final dos slides. Então, daqui a pouco a gente mostra. Algumas regiões do mundo estão mais avançadas, a gente começou recentemente, então aqui no Brasil ainda está começando, né, engatinhando, mas a gente espera que todo mundo veja esse módulo, né, veja alguns outros links que a gente vai passar e o pessoal comece a trabalhar nisso. Então, alguma hora tem que começar, né, que nem o IPv6, a gente fala, comece a estudar, né, comece a testar aí que é importante. Pessoal perguntando aqui, né, o que acontece com as rotas, né, inválidas, etc. Eu vou comentar isso na segunda parte ali, que a gente vai falar sobre a validação, o que acontece, né, dependendo da classificação que a gente vai dar para a rota, o que vai acontecer com essa rota, né, ela vai ser jogada fora, muita gente tem essa dúvida, esse medo, né, e se eu fizer alguma configuração errada, minhas rotas vão todas ser jogadas fora, eu vou cair da internet? Calma, não é tão assim, talvez, depende, a gente vai explicar. Usando RPKI, vamos ter mais segurança, mas ela tende a ter algum impacto na tabela de rotas, diminuindo a rota ou algo assim. Então, eu vou falar isso na parte da validação e conforme, né, dependendo da validação que for dar e o que você configurar, né, para o seu roteador fazer, ele pode tomar algumas atitudes aí mais extremas ou mais brancas. Sobrou mais alguma pergunta? Então, o RPKI é um banco, né, de informações seguras, né, com um mecanismo de segurança da informação, né, como eu disse, as chaves criptográficas, assinatura digital, certificados digitais. Ele é um banco dessas informações aí, né, e ele não é os anúncios, né, da tabela completa do BGP. A tabela completa do BGP você vai continuar recebendo, né, pelo BGP. Aí, no caso, você vai ter também disponível as informações aí nesse banco da RPKI para validar o que você está recebendo no BGP. Por isso que a gente vai melhorar a segurança ali no BGP, mas ele não está atuando direto ali na tabela completa do BGP. Então, são dois sistemas ali que funcionam em paralelo e em conjunto para melhorar, né, a segurança aí do sistema todo. Pessoal perguntando, né, se existe já algum banco para ver quais as rotas já são validadas. Eu acho que tem algumas informações assim. Talvez deixa eu ver se eu tenho o link. Tá aqui. Depois nessa parte eu vou mostrar mais no final nas estatísticas, mas a gente já tem algumas fontes aí de informação para verificar quem já está usando RPKI, quantos que estão usando, quantas rotas já estão válidas. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. O Cláudio perguntou, né, se é necessário uma infra. Então, eu vou comentar um pouquinho, né, como é que você faria a implantação aí do RPKI.
Ao meu ver, acho que não vai demandar uma infra assim tão grande, porque a gente vai falar, né, para você, para o seu AS fazer parte aí desse conjunto de certificação de recursos, né, você fazer os anúncios das suas rotas, você gerar ali os seus documentos digitais assinados, etc., você vai ter que usar o sistema chamado CRIO, que a gente vai comentar, e o pessoal, né, da equipe que criou o CRIO falou que eles fizeram testes e, por exemplo, se você deixar um Raspberry Pi com o sistema do CRIO ali ligado, já é o suficiente. Então, isso já serve, já atende aí para você fazer parte desse sistema. Se você for usar o repositório, né, de um terceiro, por exemplo, quer armazenar todas essas informações, os certificados digitais, os documentos assinados, tudo, no repositório, por exemplo, do NIC-BR, você também não vai ter gastos aí, né, para criar esse repositório, para manter essas informações com alta disponibilidade. Então, ao meu ver, não tem tantos gastos em relação a isso. A parte aqui de certificação de recursos. Aí na segunda parte da validação, né, da origem, eu vou comentar mais para frente. Aí vai depender de como é a sua infra hoje. Algumas pessoas com microtik talvez fiquem tristes. Mas isso eu conto em breve. Fica aí um mistério. Em breve eu falo o porquê. Então, continuando aqui, né? Como falei, né, o RPKI aqui no Brasil foi lançado no final do ano passado, né, a equipe do Registro BR lançou esse serviço. Então, se vocês entrarem, né, no site do Registro BR e forem lá nas informações de numeração, de recurso de numeração, né, o seu ASN, os seus blocos IP, etc., também tem agora disponível aí a parte da RPKI. Então, como você pode adentrar, fazer parte do sistema da RPKI, colocando, né, as suas informações nesse sistema. Mas no mundo, né, já existe há algum tempo, outras regiões já tinham esse sistema disponível, e aí a gente tem dois modos, né, duas formas de trabalhar com RPKI, considerando esse contexto mundial. Tem o modo hospedado, que é usado pelo sistema ali do LACNIC, por exemplo, e tem o modo delegado, né, que foi o modelo que a gente do NIC-BR achou que era melhor e a gente adotou aqui para a nossa região. Então, por exemplo, alguém lá na Argentina quer adotar o RPKI, a Argentina está direto abaixo aqui do LACNIC, eles não têm uma entidade de nível nacional, então naquela hierarquia é o LACNIC e é direto o provedor ali da Argentina. Então, ele vai usar esse modo hospedado para fazer parte aí desse sistema do RPKI. Já no caso aqui, né, da gente, dos brasileiros, o que vai acontecer? Vocês vão estar aqui abaixo, né, do NIC-BR na hierarquia ali de certificados, né, das informações. Então, vocês vão ter que usar esse modo delegado. E aí, qual que é a diferença, né, de cada um desses modos? Falando só assim, ok, são dois diferentes, deve ter alguma coisa, né? O modo hospedado, né, ele foi utilizado inicialmente, né, nas outras regiões, quando estava começando a ideia aí do RPKI, como uma forma de incentivo à adoção desse sistema. Então, foi usado o modo hospedado para tentar incentivar mais o pessoal a adotar. Por quê, né? Porque esse modo hospedado, vou ser franca, ele é um pouquinho mais simples, né, do pessoal adentrar aí o projeto da RPKI. No modo hospedado, né, o provedor, o AS, vai só... O que ele vai fazer? Ele vai entrar no sistema, ali vai ter uma interface, uma página ali, ele vai entrar no sistema ali do HERE, no caso, como eu disse, provedor lá na Argentina, ele vai entrar lá no site do LACNIC, fazer o login lá do sistema lá do LACNIC, e aí, por esse sistema, né, por toda essa interface, ele já consegue fazer toda essa parte de certificação de recursos. Então, pelo sistema, ele consegue gerar as chaves pública e privada dele, né, então as chaves criptográficas dele, ele vai lá, faz a solicitação pelo sistema, gerar chaves. Aí as chaves vão ser geradas.
eu quero gerar um certificado digital. Aí ele vai fazer a solicitação pelo sistema e gerar o certificado digital. Eu queria, sei lá, gerar uma rola com um prefixo tal para o meu ASN. Ele pede isso no sistema, o sistema vai gerar a rola lá e publicar essa informação. Então, foi adotado no início para incentivar a adoção da RPKI, porque, né, os provedores em si, os sistemas, não iam ter que fazer nada, né? No caso, eles só iam fazer a solicitação, os pedidos pela interface ali do HERE. Só que, né, esse modelo tem alguns problemas do ponto de vista de segurança, né? O primeiro deles é que as informações de chave criptográfica, né, principalmente a chave privada, ficam, né, armazenadas no HERE. Então, a entidade, né, que teoricamente é a dona daquela informação, daquela chave privada, não armazena essa informação. Quem armazena, no caso, é o HERE. E isso é ruim. Do ponto de vista de segurança, essa informação tem que ser armazenada apenas pelo dono dela. Não deve ser conhecida nem pelo HERE, nem por nenhuma outra entidade. Então, isso é um ponto, né, que a gente viu que não era muito favorável desse modelo. E o segundo ponto, né, que o AES fica totalmente dependente, né, do sistema do HERE. Eu preciso publicar aqui uma rola falando que o meu ASN está anunciando agora esse prefixo. E aí você não pode meramente fazer esse anúncio, né? Você tem que entrar no sistema, fazer a solicitação no sistema, o sistema tem que gerar essa informação e publicar no repositório da RPKI. Né? Então, isso cria aí alguns níveis de talvez burocracia, tirando um pouco ali da independência do AES. Então, né, a gente viu que o modo delegado parece melhor, né, em termos de autonomia e segurança. Qual é a diferença, né? Agora você não vai depender, né, do sistema do HERE, né, ou no sistema, no caso aqui, né, do NIR. Você não vai depender do sistema do NIC-BR. Você não vai entrar no sistema do registro BR e ficar fazendo todas as solicitações por ele, né? Eu quero gerar uma rola, quero gerar um certificado digital. Não, você vai fazer isso no seu próprio sistema. Então, você, no seu sistema, vai fazer esse pedido e você vai só publicar ali, por exemplo, no repositório do NIC. Então, a gente não vai gerar essas informações, você mesmo vai gerar as informações lá. Você vai gerar suas rolas no momento que você quiser. Eu preciso atualizar a minha rola porque eu mudei meu anúncio no BGP. Você entra lá no seu sistema, atualiza e só publica essa informação. Então, o modo delegado tem aí maior autonomia, né? Você tem mais autonomia de tudo, de todas as publicações, né? No sistema, no modo delegado, né, você que vai cuidar da sua chave privada, né? Então, as chaves criptográficas vão ser geradas localmente, né, no seu sistema, elas não vão ficar armazenadas pelo NIC, a gente não vai ter acesso à sua chave privada. Então, você vai ter o controle dessa informação, seguindo aí, né, a ideia de segurança da informação. A chave privada vai realmente ser conhecida apenas pelo dono dela, no caso, né, o seu sistema. Só que, né, aí dá um pouquinho mais de trabalho, né? Antes ficava tudo dependendo ali, tudo na mão do HERE, que cuidava no modo hospedado, né? Agora, no modo delegado, você, né, você AS, você tem que cuidar um pouquinho mais dessas informações, né? Você vai ter que cuidar aí da segurança da sua chave privada, que eu falei, se tiver qualquer problema, a sua chave privada for, sei lá, vazada, você tem que entrar em contato, tem que revogar ali o certificado digital, né? Você tem que anunciar que aquela informação não é mais segura. Algumas pessoas até me contam, aquelas que têm mesmo a chave privada naqueles chaveirinhos lá, falam, não, se eu perder esse chaveirinho aqui, acabou minha vida, eu paro tudo e vou correndo na autoridade certificadora falar que eu perdi minha chave, porque senão já era. Um professor meu falou isso, se eu perder esse chaveirinho aqui, que tem a minha chave privada, eu vou parar a aula aqui agora, eu vou correndo lá, porque qualquer coisa vai ser culpa minha, né? Então, que a chave privada é só sua, então identifica só você, né? Só o seu AS. Se alguém usar, é como se estivesse usando o seu nome.
E os outros vão confiar naquela informação. Então, você não vai poder depois negar, porque você não avisou antes que você tinha perdido sua chave, né? Isso é um problema. Então, cuidado aí, protejam a chave privada. Mais alguns detalhes, né, aqui do modo delegado. Como eu falei, né, agora você vai criar suas chaves privadas, você vai conseguir gerar suas ROAs, seus certificados digitais, e aí você tem que anunciar isso, né, colocar no repositório público e passar isso, né, no sistema do RPKI. Como é que isso é feito? Como tudo na internet, né, é feito por um protocolo. E aí, no caso, esse protocolo conhecido aí como protocolo up-down, ele que vai fazer a comunicação entre o seu sistema ali de autoridade certificadora, né, com, por exemplo, o sistema de autoridade certificadora do NIC. Então, eu quero publicar essa ROA, você vai gerar ali no seu sistema e colocar para publicar. Essa informação vai ser repassada ali para o repositório do NIC, no caso, usando esse protocolo up-down. Preciso de anunciar ali um certificado digital, também essa comunicação toda vai ser feita pelo protocolo up-down. Então, o sistema vai funcionar aí por trás, usando esse protocolo. Não vou falar grandes detalhes deles, porque o próprio software faz essa comunicação já automática, então você não tem que se preocupar em implementar esse protocolo, não se preocupe, a vida na prática é mais simples. A teoria aqui parece complexa, mas a prática não é tão sofrida. Como eu tinha dito, né, no caso aqui a gente adotou esse software aqui, né, chamado CRIO, criado aí pela equipe do NLNet Labs. Então, esse software que vai fazer a parte, né, mais difícil. Você solicita no software, quero gerar minhas chaves criptográficas, ele vai por trás, né, já está implementado todo o mecanismo para geração de chaves criptográficas, e ele vai gerar as chaves. Eu quero publicar um documento assinado falando aqui dessa ROA que o meu ASN está anunciando esse prefixo de endereços. Aí você faz a solicitação no sistemazinho aí do CRIO e ele vai gerar ali o documento e publicar, né, essa informação, comunicar com os outros pelo protocolo up-down. Então, para você fazer parte, né, do RPKI aqui na nossa região do NIC-BR, você tem que ter um servidor CRIO, né, que é um servidor de autoridade certificadora. Como eu mencionei, o pessoal fez um teste, né, a própria equipe, eles foram questionados, precisa de muitos recursos, né, para rodar esse CRIO, tem que gastar muito de memória, processamento, etc. Funcionaria em alguma coisa mais simples, por exemplo, né, colocar um Raspberry Pi ali e deixar isso aí rodando, funciona? Eles fizeram um teste, né, depois que foram questionados, e eles falaram, não, é o suficiente. Um Raspberry Pi, por exemplo, já é o suficiente, você pode deixar lá ligado na rede com o CRIO e vai funcionar. E, né, além do softwarezinho aí que vai fazer toda essa geração de certificados assinados, né, de recursos assinados, documentos digitais assinados, você precisa, como eu disse, né, um servidor de publicação, né, do repositório onde vai estar armazenado as informações. Você pode ter o seu próprio servidor, né, que eu falei, você vai ter que ter uma alta disponibilidade, né, os outros vão consultar as suas informações da RPKI nesse seu servidor, então ele não pode ficar caindo de vez em quando, ele tem que ter ali alta disponibilidade. Se for muito custoso para você manter um servidor desse, o NIC-BR está fornecendo um servidor, né, para você publicar as informações nos servidores do ONIC. Então, você geraria ali, né, na sua infra a ROA, né, você vai acessar o seu CRIO local, gerar a ROA e publicar, por exemplo, no servidor do NIC. Então, o NIC vai garantir essa alta disponibilidade, que aquela informação vai estar sempre acessível para os outros. Um detalhe importante, né? O servidor aqui, o software do CRIO, né, o servidor do CRIO, ele precisa ficar ligado sempre. Então, ele não precisa ter uma alta disponibilidade tanto assim, né, que nem o servidor de publicação, mas
ele precisa sempre estar ligado por quê, né? Como eu tinha dito, os documentos digitais, os certificados digitais, eles têm um prazo de validade, mas se a validade, né, vai acabar a validade, o que eu preciso fazer? Eu tenho que gerar ele de novo? Se eu esquecer, eu vou ficar sem aquela informação anunciada na RPKI? Não, isso não vai acontecer porque o sistema, ele vê, a validade vai acabar e ele renova automaticamente. Então, se você desligar, né, não vai acontecer essa renovação automática, né? Que ele vai renovar e vai publicar um novo documento ali com um novo prazo de validade em todo o sistema. Se você ficar com o seu servidor CRIO desligado, né, vai acabar a validade e não vai ser renovado, isso não vai ser anunciado. Então, aí, no caso, realmente suas informações de RPKI vão ficar fora. E, né, tem coisas, o certificado digital acho que tem um prazo de validade maior, mas algumas outras coisas têm um prazo de validade um pouquinho menor. Então, tem coisa que tem validade de 1 ano, tem algumas informações que têm validade menor. Se você ficar fora ali por algumas horas, alguns dias, mas não sei se horas talvez até ok. Agora, alguns dias, essas informações que têm prazo de validade menor não vão ser renovadas. Então, sei lá, uma ROA tem um prazo de validade, eu não sei ao certo de quanto tempo, vou chutar, se a ROA tiver um prazo de validade de 10 dias, e você ficou com o seu CRIO desligado por 1 mês, depois de 10 dias a sua ROA não foi renovada. Então, aquele seu anúncio lá de qual prefixo você está usando, que você tinha colocado na RPKI, depois de 10 dias aquela informação não vai estar mais lá. Então, é importante você deixar esse servidor do CRIO ligado. Eu estou enfatizando isso, né, porque o pessoal que começou a adotar o RPKI, né, logo lá no final do ano passado, que a gente lançou, o pessoal falou, legal, bacana, vou começar a colocar já isso. Eles usaram o CRIO, colocaram as informações, os anúncios, geraram as ROAs deles e depois desligaram. Montei o CRIO aqui numa VM, usei aqui, anunciei as ROAs, tá tudo ok, aí eles desligaram aquela VM. O pessoal do registro notou, né, que logo depois de alguns dias, eles viram que as informações foram sumindo, né? Então, eles falaram, você tem que manter isso ligado, né, você não pode usar numa VM e depois desligar e não ligar nunca mais, né. Então, é importante esse detalhe, por isso que a gente está enfatizando. O pessoal ainda está começando a aprender, a gente está falando isso um pouco mais.